Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, após a condenação de Bolsonaro, a bancada do PL pressiona por uma tramitação rápida do projeto de anistia e aposta em articulações com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A proposta, porém, ainda divide opiniões. Há quem defenda uma anistia ampla e outros preferem uma versão mais light sobre o tema. Enquanto isso, nas redes sociais, a morte do ativista de direita Charlie Kirk gerou forte repercussão. O crime em uma universidade ganhou ainda mais destaque aqui no Brasil após comentários polêmicos que comemoraram a morte do ativista. O escritor Eduardo Bueno, Peninha, e o médico brasileiro acabaram pedindo desculpas depois de declarações infelizes sobre o tema. O Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Boa segunda, boa semana. Ô, Júnior, primeiro eu quero manifestar a minha estranheza, porque eu imaginei que a gente ia ficar 2 meses sem falar desse negócio de Bolsonaro. Não aguento isso, não. Mas já não vai dar não, viu? Mas já que está aqui, eu vou no achômetro. Eu acho que a anistia passa na Câmara, porque o Hugo Mota é fraco, está dominado pelos líderes, e no Congresso não passa. O Alcolumbre vai conversar, inclusive, com gente do Supremo, que tem acesso, vai arrumar um acordão que é o seguinte, vai criar um projeto, Júnior, para diminuir penas. E aí, filho, eu sou muito a favor, sabe? Aquela doninha que pichou lá a estátua, outra, aqueles idiotas úteis que fizeram aquela quebradeira, pagarem 2, 3 anos de cadeia e tocar a vida. E esse é o desfecho que eu prevejo, com grande chance de eu errar, como sempre. Então, eu quero passar para outro assunto. Ô, Júnior, eu não repito aqui com muita frequência que o mundo está doente? Sim. Como é que pode alguém comemorar a morte de um pai de 2 crianças? Ah, já foi tarde, aí ele merecia. Teve uma pessoa que falou o seguinte, não vou lembrar quem, tá? Eu também não faço questão de não lembrar, que sorte das crianças dele que vão crescer sem um pai daquele. Olha para você ver. É a própria Peninha que falou isso, Eduardo Bueno. É ele mesmo, o Eduardo Bueno, né? Que coisa espantosa. Agora, lembrando que essa doença está dos 2 lados, né? Tem gente da direita, gente, amigo meu, que até hoje fala que a morte da Marielle foi um alívio para o país. Ah, a Marielle já foi tarde. Então, é uma doença generalizada. Nesse Natal e Réveillon, Júnior, eu vou pedir para o Papai do Céu, tem muito tempo que eu não peço, eu estou com crédito, falar com ele para encaminhar a eleição do ano que vem para alguém que seja mais do chamado centro, para a gente botar a bola no chão e ver se o país cresce. Edilene Lopes, tem a anistia aí, que aparentemente a turma vai focar nisso essa semana, e as polêmicas em torno da morte desse ativista de direita lá nos Estados Unidos. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Em relação ao projeto da anistia, não se assustem se esse projeto for aprovado na Câmara dos Deputados e for retirada a negociação da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, essa anistia ampla, geral e restrita, ela pode ser aprovada na Câmara, mas o Bolsonaro pode continuar inelegível. Esse é um ponto que, se ele for conversado, a base de Bolsonaro vai permitir que o Bolsonaro continue inelegível, porque eles têm uma aposta futura de que no Tribunal Superior Eleitoral, lá na frente, se mudar o presidente, eles possam ter uma composição nova e essa composição livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro de estar inelegível. Não é um plano a curto prazo, é um plano mais a longo prazo, mas é algo que há essa expectativa. Esse é um ponto que pode mudar nesse projeto. Agora, a anistia light, segundo a base de Bolsonaro, não vai acontecer. Mas esse ponto em específico, pelas minhas apurações, esse ponto ele pode ser alterado e Bolsonaro pode permanecer inelegível, embora livre do resto da condenação pela proposta. Em relação à morte do ativista de Donald Trump nos Estados Unidos, algo muito grave e muito triste, e é um fruto da polarização, porque enquanto nas duas partes, tanto na direita quanto na esquerda, se tem pessoas fazendo discurso muito inflamados, isso desperta o ódio. Se tem alguém desajustado, esse alguém desajustado, que se diz um guerreiro, um vingador, pode atentar contra uma das partes. Isso já aconteceu outras vezes e aconteceu já aqui no Brasil. Nós vimos, como o Eduardo disse, a Marielle Franco, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro foi atacado, o Donald Trump nos Estados Unidos foi atacado e agora esse ativista americano. Infelizmente, essa violência extrema é um fruto da polarização, Júnior. William Travassos, bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Quando o ódio é da turma do bem, a gente não reverbera, né? É impressionante como que a esquerda, ela pode fazer tudo. Imagine se acontecesse uma manifestação de um cara da direita comemorando a morte de uma pessoa. Né? Nós tivemos o caso de Marielle, e aqui o meu repúdio àqueles que quebraram a placa,
né, com o nome da vereadora, aqueles que atacaram, né, e comemoraram a morte da vereadora, né, trazendo para ela um rótulo que nunca foi provado, né, tentaram desconstruir a imagem dessa mulher. Nós tivemos uma pessoa que foi assassinada por 2 pistoleiros, né, que tiraram a vida das pessoas. Esse conservador que foi morto, a imagem, e a gente não consegue replicar essa imagem porque ela é muito forte, ele toma um tiro no pescoço, é de uma brutalidade absurda. Então me vem um cara que vai comemorar a morte de uma pessoa só porque essa pessoa pensa diferente dele. Essa estupidez humana que a gente está vivendo, né? Mas, volto a dizer, quando o ódio é da turma do bem, né, que se diz do bem e da esquerda, aí a gente pega leve. Quando é da direita, todo mundo cai em cima, porque a esquerda tem uma capacidade de reverberar mais alto. Ela é mais barulhenta nesse sentido. E em relação à anistia, por que não votar? Eu estou falando isso desde o início. Nós vivemos numa democracia. Se tem um projeto, vamos lá, vamos escolher. E quem é que vai escolher isso? A Casa do Povo, com os representantes do povo. Nós vamos debater a possibilidade da anistia. E ponto. Concorde você ou não, a gente vai discutir isso no Congresso. Marcelo da Fonseca, 2 temas em um aí, ó. Anistia, essa movimentação para essa semana, e também todas as falas polêmicas, infelizes, enfim, dê o nome que quiser dar em torno da morte desse ativista americano. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que quem comemora a morte, né, a gente tem que lamentar, criticar, é a falta de noção total, né? Quem comemora a morte, independente de quem seja, principalmente no assassinato, né, uma coisa tão brutal assim, é ver como que a pessoa é pequena para fazer isso nas redes sociais. E aqui eu vou discordar de você, WT, porque o que aconteceu agora com o Charles Kirk está tendo uma repercussão muito grande das pessoas de esquerda que comemoraram a morte dele. Né? Nós estamos vendo esse médico, parece que foi demitido, né? O Peninha também foi cancelado o evento dele. O deputado Nicolas, né, tem divulgado vídeos das pessoas que comemoraram a morte, que celebraram de alguma forma, e estão tendo uma reação muito dura. Muita gente perdendo emprego porque realmente não cabe mais esse tipo de atitude. Né? Usar a rede social para comemorar a morte de alguém mostra como que você é. E aí eu acho que a empresa que admite uma pessoa assim, ela tem sim o direito de reavaliar a situação desse funcionário. Agora, a gente não pode esquecer também do passado. Né? O Nicolas comemorou a morte da Marielle. Né, o Nicolas, pelo menos que a gente está em visto na rede social surgindo algumas outras coisas, não só o Nicolas, né, o Daniel Silveira, que era deputado, né, quebrou a placa da Marielle. Isso acontecia muito no passado e também teve o tipo de repulsa. Então agora está tendo uma repulsa grande porque é cabível, é justificável. Não dá mais para esse tipo de atitude, não. Fazer vídeo na rede social comemorando que uma pessoa foi assassinada. Isso é desumano, isso é absurdo. Então acho que essa reação é muito justa. Sobre a anistia, Júnior, eu acho que sabe aquela sensação de perda de tempo? Eu estou com a sensação de perda de tempo. Quando eu vejo o governador de São Paulo, né, o estado mais importante do Brasil em termos econômicos, até em termos de eleitores, né, o maior colégio eleitoral, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está indo em Brasília mais uma semana tentar fazer lobby pelo projeto da anistia, com os deputados, pressionando o Mota, pressionando Davi Alcolumbre. Gente, na semana passada, os ministros do Supremo deixaram um recado muito claro. Tanto Alexandre Moraes, quanto Flávio Dino, quanto Barroso, vários outros ministros já deixaram claro. Se for aprovado no Congresso, vai ser derrubado no Supremo. Então, a gente está perdendo tempo com esse debate, sabendo que o Supremo vai barrar. Vamos ser bem sinceros, o Supremo vai barrar. Durante o julgamento, a condenação do Bolsonaro, o Supremo mandou um recado para os deputados e senadores. O que for aprovado de anistia não é considerado inconstitucional. Antes mesmo de aprovar, eles já consideraram inconstitucional. Então, será que não é muito mais fácil, não é muito mais, não seria muito mais para o Tarcísio, né? Faria muito mais sentido ele começar a pedir o impeachment de ministro Supremo? Será que em vez do Tarcísio ir lá fingir que está fazendo lobby pela anistia, que ele sabe que não vai dar em nada, só para conseguir apoio da família Bolsonaro, ele não teria que ir lá brigar com o Alexandre Moraes? Brigar com o Flávio Dino? Porque parece que a gente é feito de bobo. Sabe, alguns políticos de direita fingem que acreditam na anistia, sabendo que eles não têm como ganhar no Supremo. Hoje o Supremo é o órgão mais importante do Brasil, é quem manda no Legislativo e no Executivo. O Supremo já deu um recado, não vai ter anistia. Ou o Executivo, o Legislativo brigam com o Supremo, ou não vai dar em nada, segue o jogo.
O engraçado que, perdão, Edu, mas a gente cobrou tanto uma resposta dos senadores em relação às decisões arbitrárias do Supremo, e agora você está me dizendo que a gente não pode provocar através do Supremo ou do Senado e discutir isso, Marcelo? WT, eu acho que a gente tem que ver, você quer viver no mundo da lua ou no mundo real, prático da política e das instituições? Então você já desacreditou no Brasil, não, é isso? Quem desacreditou, quem já falou que a anistia não vai passar, é o ministro Alexandre Moraes, é o ministro Flávio Dino e o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Marcelo, então, o que adianta o Tarcísio ir? Vamos supor que o Tarcísio consiga convencer 512 deputados, né? São 513, ele consegue convencer todos. Vamos supor que ele consiga convencer os 80 senadores. O presidente do Senado já avisou que mesmo que todos queiram anistia, ele não vai colocar em votação. A gente tem eleição ano que vem, a turma precisa fazer campanha. É isso que está sendo exatamente feito. Isso, é campanha para o ano que vem, e aí eu acho que a gente tem que parar de ser feito de bobo. Isso é elementar. Você quer fechar, Eduardo, para mudar de assunto? Eu queria só lembrar aqui que um passarinho me contou, uma pessoa bem informada, viu? Alcolumbre teria conversado com o ministro do Supremo sobre a hipótese da chamada anistia light. Olha, a gente esquece esse grupo, o núcleo principal, e cuida das penas dos pequenos. O Supremo vê com bons olhos. Olha só, pessoal, 8h51. A Clarissa Guimarães está na ponta da linha com a gente. O Jonatas está me informando ali, o jornalista está pedindo passagem. Ô Clarissa, bom dia para você. Muito bom dia para você também, Júnior Moreira, e para todo mundo que nos acompanha aqui no Conversa de Redação. Eu falo ao vivo aqui da Avenida Marcelo Diniz Xavier, no limite entre os bairros Califórnia, na região noroeste de Belo Horizonte, e o Darcy Vargas, em Contagem, onde os bombeiros atuam neste momento. Isso porque houve uma reignição, duas inclusive que começaram ontem ainda no domingo, por conta de um incêndio que atingiu uma fábrica de produtos natalinos e acabou passando para um galpão que tem do lado, que vende materiais aí inflamáveis como o plástico. Então, neste momento, a situação aqui agora é controlada, a corporação continua no local, eles estão usando bastante água, inclusive já usaram mais cedo também um outro equipamento para poder revirar essa questão do lixo e evitar novos focos de reignição. Mas, no momento, a situação é controlada, a Itatiaia segue por aqui e a qualquer momento eu volto com novas informações ao vivo na programação. Júnior Moreira, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Clarissa, pelas informações. A Itatiaia segue de olho em tudo que está acontecendo. Mas, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, porque o governo federal, e aí me permita, eu vou me alongar um pouco até para explicar todo esse tema, porque me parece um pouco complexo. O governo federal está preparando um sistema inédito no mundo para cobrar os novos impostos sobre consumo criados pela reforma tributária. A plataforma, 150 vezes maior que o Pix, seria capaz de processar 70 bilhões de documentos por ano e transformar a arrecadação em algo praticamente à prova de fraudes. A operação deve funcionar da seguinte forma: no momento em que uma transação ocorrer, o valor do tributo será automaticamente repassado ao governo, estados e municípios. Isso deve impedir qualquer tipo de manobra de empresas de fachada que criam notas falsas. Outro diferencial é a devolução de créditos tributários. A ideia é que o reembolso seja feito em poucas horas, permitindo que o dinheiro volte rapidamente para o fluxo financeiro das empresas. Atualmente, em fase de testes com 500 empresas, a plataforma vai entrar em operação em 2026 com a alíquota simbólica de 1%. A cobrança efetiva começa em 2027. Especialistas calculam que o novo modelo pode aumentar a arrecadação em 400 bilhões e 500 bilhões por ano, justamente o tamanho estimado da sonegação. Eduardo, para cobrar imposto, a turma tem uma plataforma legal. Mas eu sempre soube que a tecnologia, na medida que avança... Hoje, já é... aqui, hoje você já não escapa, não, porque os computadores são interligados. E eu torço para que dê certo. O que mais me interessou nesse anúncio dessa plataforma é que não haverá aumento de imposto. E isso nós vamos vigiar. Agora, diminuir a sonegação só ajuda quem é assalariado e paga. E aí, William? Aumentando o mecanismo de controle fica muito mais fácil, né? Então, legal. O que vem a nova plataforma, a 150X, e como o Edu falou, acho que a preocupação era justamente com o aumento de imposto. Então, se você não tem aumento de imposto, está valendo o jogo, vamos aumentar a fiscalização. Na verdade, eles falam em aperfeiçoar o sistema de fiscalização, né? Edilene, aumento de imposto não tem, mas tem aumento de arrecadação.
Exatamente, Júnior. Espero que com esse investimento em tecnologia, porque para diminuir sonegação tem tecnologia boa, né? Agora diminuir o imposto, ninguém diminuiu até agora. Então eu espero que com esse aprimoramento nas ferramentas de arrecadação, isso possa propiciar também uma diminuição na cobrança de impostos depois, já que a arrecadação aumenta quando há um aprimoramento numa ferramenta de fiscalização, né? Espero que o resultado final seja a diminuição da carga tributária no Brasil, que é altíssima e é um recorde mundial, infelizmente. Boca do Leão está cada dia mais aberta, Marcelo. Que bom, né? Vai reduzir aí quem sonega, importante, dinheiro, né? Quem tem mais tem que pagar mais. Agora eu só fico, né? A Receita Federal no Brasil funciona com uma beleza, né? Impressionante, tem uma eficiência. Eu só queria que o DENIT, que o DR, que esses órgãos responsáveis por estradas, por obras, também tivessem essa eficiência, sabe? Eu acho que seria bom para o país. Seria muito bom. Olha só, pessoal, após uma gestão meio que turbulenta nos últimos meses, o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, será exonerado do governo do Estado. Em carta obtida pela Itatiaia, o chefe da pasta informa o pedido de exoneração e diz que foi sua decisão sair do governo por motivos pessoais. A gestão de Leônidas à frente da pasta foi colocada à prova após declarações feitas em junho na Assembleia Legislativa de Minas. O secretário chegou a criticar a perspectiva de federalização ou privatização de empresas mineiras como a CEMIG e a Codenge, Marcelo. Tem algum bastidor nessa história aí? Eu já vi secretário ser demitido por muitos motivos, mas por ser competente e defender a pasta que ele atua, é a primeira vez que eu vejo. Porque o que o Leônidas fez na Assembleia foi defender a pasta que ele atua. Ele criticou, gente, a venda do Palácio das Artes, uma peça fundamental para a cultura em Minas Gerais. Ele defendeu como que muitas vezes as estatais estimulam a cultura no Estado. O Leônidas fez o papel dele. O Leônidas é bem elogiado pelo setor de turismo, pelo setor cultural, até entre os deputados de esquerda. Né, mas ele transita bem a esquerda e a direita, né? Foi secretário do Calil. É um dos poucos nomes do governo Zema que transita bem em vários setores, que recebe elogios, né? Que estava fazendo um trabalho bem aprovado. Então, a partir do momento que ele coloca uma posição dele, que ele não concorda com uma determinação do governo, o governo, em vez de tentar discutir isso internamente, entender o que ele propõe, simplesmente, né, começa a minar ele. Já tem 3 meses que isso está acontecendo, né? Começa a minar ele internamente, a desgastar ele. Chega um ponto que ele, né, não aguenta mais e pede para sair. Eu acho que é uma pena, né? O governo do Zema mostra que não tem tanto espaço para quem pensa a diferença internamente. E aí, Eduardo? Olha, eu sou fã desse Leônidas, conheço pouco, mas aprecio muito. Concordo com o discurso do Marcelo, mas se eu fosse o governador, amigo, eu também não ia ficar com ele, não. Essas questões, essas discordâncias, você resolve internamente numa reunião de secretariado. Não dá para ir para a Assembleia e fazer palco dizendo que o governo está errado. Sai do governo, ué. Oi, Edilene, tem 2 minutinhos, um para você, outro para o Willy Travassos. O Leônidas foi para a Assembleia Legislativa, foi apertado pelos deputados, acabou dando sua própria opinião, gerou um desgaste dentro do governo e agora com essa história toda, Júnior, quem perde é o governo, porque o Leônidas é um secretário de entregas, ele entregou muito, ele é aquele cara que não para de entregar e que estava sempre alinhado. O Leônidas vai para a iniciativa privada, vai ganhar burros de dinheiro, porque ele é um cara que tem um nome forte e o governo perde com essa história inteira, porque arrumar um secretário com o perfil do Leônidas vai ser difícil. Embora todas essas polêmicas que tenham envolvido essa história, perde o governo, ganha o Leônidas com a saída. Vai arrematar, William? Eu tô vendo aí. Na verdade, ele pediu demissão, ok? Por motivos pessoais, eu vou acreditar no que ele falou. Então tá bom, boa sorte, ninguém é insubstituível, vida que segue. Agora, lembrando que a gente perdeu aquele secretário de educação também, e eu só quero saber o seguinte, porque ele está dizendo que isso é por motivos pessoais, não é isso? Ou tem outra coisa por trás? Até que me provem o contrário, vai lá, sucesso na sua vida. Mas é fácil entender, ué. Ele é contra a privatização. O governo precisa, ou quer a privatização. Motivos pessoais, ele está fora do barco, você concorda? Então vai embora, você, vai lá, por segue exemplo, a vida. Você vai amanhã ao Rio de Janeiro. Eu fui para Ribeirão esse final de semana. Aí você chega lá, o cara fala assim, o Travassos está aqui e tal. Você vai meter o pau na Itatiaia lá? Não, claro que não. Então, claro que não. Edu, então, o Leônidas não foi contra a privatização. Vamos só para esclarecer, isso é importante. Ele falou que alguns aparelhos culturais de Minas são importantes que o Estado tenha o controle. Né? O governo de Minas que colocou no pacote de federalização vários prédios que ele falou que alguns não deveriam ser. Ele não foi contra o governo totalmente. Gente, pediu para sair, algumas ressalvas e não foi bem recebido internamente. Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e Marcelo da Fonseca.